Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, quero contar uma historinha aqui pra vocês, verídica, tá? Uma historinha do meu pai. Vocês sabem que antigamente, lá quem já tem os teus 60 anos mais ou menos, tinha aquelas histórias de lobisomem, lobimau, essas coisas, lobisomem, né? E naquela época não tinha luz, as ruas eram escuras, né? Você andava nas ruas, teu pai, né, tua mãe andava na rua, não tinha poste, não tinha iluminação. E tinha muitas histórias de lobisomem. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar. E o que eu quero contar pra vocês é o seguinte: uma vez o meu pai, quando ele era jovem, ele estava andando na rua, ele estava indo pra casa. Mas era muito escuro, gente, muito escuro. E como eles estavam muito aquelas histórias de lobisomem naquela época, era muito comum. Então as pessoas falavam muito sobre isso e causava um pânico, né? Então meu pai estava indo para casa e com essas histórias na cabeça, de repente, quando ele começou a andar, gente, era muito escuro. Se vocês perguntar para os pais, para as mães, ou se você estiver dessa época aí, você vai entender o que eu tô falando. Era muito escuro. Não dava pra ver nada. Aí ele andando na rua, pensa. De repente ele começa a perceber uma coisa grande atrás dele, alta, perseguindo ele, andando atrás dele. Ele andava e aquilo andava atrás dele. Ele andava e aquilo andava atrás dele. E ele começou a ficar em pânico, começou a ficar com medo. Meu Deus, o que é isso? Será que é o tal do lobisomem que tanto falam? E ele começou a andar e começou a acelerar o passo dele, e com medo, e agora o que eu vou fazer? Eu corro, eu ando, o que eu faço aqui? E com medo, meu Deus do céu, até que ele pegou no desespero, ele pegou, voltou para trás e deu um soco naquilo e saiu correndo. Pessoal, sabe o que era? Era um cavalo. E o cavalo estava seguindo ele o caminho todo. E ele, com aquela loucura da mente dele, achando que era um lobisomem. Pessoal, o que eu quero falar com essa história para vocês? O quanto daquilo vocês estão colocando na vida de vocês como um medo tão pavoroso que vocês não estão conseguindo olhar de frente para ele. Verdade que você está passando por alguma situação na tua vida a qual para você é um monstro. E você tá dando poder para isso, fazendo com que isso se torne maior, mas na verdade não tem nada disso, é só na tua mente que isso é grandioso, que isso é impossível de você suportar, é impossível de você enfrentar. Verdade, quanto daquilo que vocês estão achando que é uma coisa difícil de enfrentar, difícil de encarar, e na verdade é só um cavalo. Verdade isso, gente. Verdade. Olhem para a situação de vocês, olhem para a vida de vocês hoje, tá? E analisem. Quanto daquilo que vocês estão achando que é um dragão e na verdade é um cavalo. E você tá com medo de enfrentar, você tá com medo de olhar para isso, porque para você é uma coisa muito grande, mas na verdade não é. Basta você acolher no teu coração, olhar para isso, mas o que eu tô sentindo aqui? E começar a fazer uma limpeza. Olha para essa situação que para você é um dragão, é um gigante, é um bicho-papão. Olhe para isso, acolha no teu coração, feche os teus olhos e olhe para isso. O que eu tô sentindo com isso aqui? Que medo que eu tô aqui de enfrentar isso, gente. Sinta isso, perceba isso e comece a observar que não é, na verdade, um dragão, um gigante, algo tão grandioso que você não possa estar enfrentando e isso está te paralisando. Gente, é só um cavalo. Olhem para isso. Analisem isso, verdade que isso está paralisando você. Que você está com medo de enfrentar, de olhar para trás, de encarar essa situação. E na verdade não é nada daquilo que você está pensando. Verdade isso. Meus amores, não fazem isso com vocês, não paralisem a vida de vocês achando que é um gigante aquilo lá, mas na verdade não é.
Na verdade não é. Às vezes é um passarinho, às vezes é um cavalo e você vai sorrir com isso. Então, comece a analisar isso, gente. Comece a observar se realmente é motivo para você se parar, é motivo para você ter pesadelos, é motivo para você se torturar e não levar uma vida leve. Verdade isso. Verdade! Comecem a olhar com isso, olhar para isso, coloquem no teu coração, analise, fecha os teus olhos, o que eu tô sentindo com isso aqui? Por que eu não tô querendo resolver isso? Por que eu não tô conseguindo encarar? Verdade que isso é um dragão ou é um cavalo? Verdade? Pessoal, olhem para isso, analisem isso com carinho, deixem aqui os seus comentários, pode perguntar o que vocês quiserem que eu vou estar à disposição para estar auxiliando vocês em tudo. E a gente vai se divertir muito ainda com essas histórias, porque tem muita história, muita, muita. Um beijo de luz, um dia maravilhoso. E ei, não é um gigante, é só um cavalo. Beijo.